Olá pessoal, vamos agora para os exercícios de aplicação de potencial elétrico gerado por várias cargas pontiformes. Então é o seguinte, olha só, nós temos aqui duas cargas elétricas, Q1 e Q2, que elas estão localizadas nos extremos de um segmento de A até B, que vale 10 centímetros. Então a distância de A até B é 10 centímetros, ok? Aí eu tenho os valores da carga. A primeira tem um valor positivo de 4 vezes 10 a menos 8 coulombs. E a segunda tem um valor negativo de 1 vezes 10 a menos 8 coulombs. Foi dado o valor da constante elétrica no vácuo. E calcule o potencial resultante em M, sabendo que M é o ponto médio do segmento AB. Então, se eu quero calcular o potencial nesse ponto e ele é o ponto médio, se a distância de A até B é de 10 centímetros, consequentemente, a distância que a gente tem aqui é uma distância de 5 centímetros, ok? E essa distância aqui de M até B também é uma distância de 5 centímetros. Assim como no exercício anterior, nós vimos que o potencial que é dado em um ponto devido a várias cargas, nesse caso no ponto M, é dado pela soma dos potenciais devido a cada carga. Tendo em vista que o potencial ele é dado por K vezes o valor da minha carga dividido pela distância que ela se encontra desse ponto no qual eu estou medindo o potencial elétrico. Então, o potencial desse ponto M ele será igual. O potencial V1 vai ser K, que multiplica a carga Q1, dividido pela distância D1. Mais o potencial em V2 vai ser K, que multiplica Q2, dividido pela distância D2. Então, o potencial em M será igual, K é a minha constante, então ela vale 9 vezes 10 a nona, que multiplica o valor da minha carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 8, certo? Dividido pela distância. A distância entre elas é de 5 centímetros. Já fiz no vídeo anterior, como que a gente transforma de centímetro, milímetro, tananã para metro. Então, a gente sabe que 5 centímetros para metro é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Mais a constante, 9 vezes 10 a nona, que multiplica o valor da carga 2, que ela é negativa, de menos 1 vezes 10 a menos 8. Isso dividido pela distância. A distância é a mesma, então 5 vezes 10 a menos 2. Então, o potencial no ponto M será igual a 9 vezes 4 dá 36. Então, 36 vezes 10. Mantém a base e somos expoente, né? Porque é multiplicação. Então, 9 mais menos 8, 1. Dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Aqui eu tenho multiplicação de mais com menos, então vai dar menos, certo? Aqui eu tenho 9 vezes 1, 9. Agora aqui eu vou manter a base e somar os expoentes. 9 mais menos 8 vai dar também 1. Então, 9 vezes 10 a 1. Dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Então, o meu potencial no ponto M será igual a 36 dividido por 5. Tem que fazer a continha aqui. 36 dividido por 5. 5 vezes 7 é 35. Aqui sobra 1. Vírgula vira 10. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Então, dá 7,2. Então, 7,2 vezes 10. Como aqui é divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, o de cima menos o de baixo. Só que o de baixo também é negativo. Copio o sinal que é menos. 9 dividido por 5. 9 dividido por 5. 5 vezes 1, 5. 9 menos 5, 4. Vírgula, acrescenta um zero. 5 vezes 8, 40. Menos 40, 0. Dá 1,8. Então, menos 1,8. Mesma coisa, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, o potencial no meu ponto M será igual. Aqui eu tenho 7,2 vezes 10. Menos com menos vai dar mais. 1 mais 2 vai dar 3. Menos 1,8 vezes 10. Aqui também é o joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. 1 mais 2, 3. Como todos os expoentes estão aqui com o mesmo valor, né? Eu posso fazer a soma entre eles. Então, o meu potencial no ponto M será igual a 7,2 menos 1,8. Fazendo a continha, vírgula abaixo de vírgula, como tem que ser. Aqui eu empresto, vira 6 e fica 12. 12 menos 8, 4. Vírgula, 6 menos 1, 5. Então, encontramos como resposta aqui que o nosso potencial no ponto M será igual a 5,4 vezes 10 à terceira volts. E assim finalizamos esse nosso primeiro exercício. O exercício 2 fala que nós temos 4 cargas elétricas positivas que são colocadas nos vértices de um quadrado e uma quinta carga Qzinho
também positivo, localizado no ponto O indicado na figura, que é essa nossa carguinha aqui do centro, aqui, né? Pode-se afirmar que a força elétrica nessa carga Q, que está no meio, e o potencial elétrico no ponto O são respectivamente quanto? Então, como todas as cargas são positivas, nós temos algumas forças de repulsão entre elas. Então, por exemplo, eu chamei aqui ó, carga 1, carga 2, carga 3 e carga 4. Então, o que essa carga 1 ela faz nessa carguinha de prova? Como ela tem uma força de repulsão, porque cargas de mesmo sinal se repelem, é como se a força 1 ela tivesse para cá, ó, esse sentido. Então, para cá nós teríamos essa força F1, certo? E o que a F3 faz nela? Também é repulsão, então também quer empurrar ela para cá. Ó. Então, para cá nós teríamos uma força devido a essa F3. Aí, devido a 4, também seria de repulsão, que seria para o lado de cá. Então, para o lado de cá teríamos a F4, e para o lado de cá nós teríamos devido a essa F2. Então, mais ou menos assim seria o nosso diagrama de força. Se a gente analisar em x, imagina que eu tenho aqui um referencial desse sentido. Para cima aqui é o meu eixo y, certo? E para cá eu tenho aqui o meu eixo x. Então, essa aqui teria um componente x para cá, essa aqui teria um componente x para cá. Como a distância é a mesma e o módulo delas são todas iguais, dessas cargas quesão, a força em módulo seria o mesmo. Então, para cá eu teria a F4x, teria a F1x. Para o lado de cá eu teria a F3x e para o lado de cá também a F2x. Como elas teriam o mesmo sinal, eu teria duas para cá, duas para cá. A soma vetorial ia dar quanto? 0. E se eu fizesse isso em y, seria a mesma coisa. Aqui para cima eu teria F3y e F4y. Aqui para baixo eu teria F1y e F2y. Como elas teriam o mesmo módulo, apenas sinal invertido, a soma vetorial resultaria em 0. Então, a força resultante que eu tenho nessa configuração é igual a 0 newtons. E qual seria o potencial nesse ponto central? A gente viu que o potencial, vou até chamar aqui o potencial resultante, né? Ele seria dado pelo potencial V1 mais V2 mais V3 mais V4, assim como nós já vimos nos exercícios anteriores. Então, o potencial resultante seria igual. Qual seria o potencial V1? Seria K Q1 dividido pela distância D. Por que eu vou chamar só de D? Porque é a mesma distância para todos. Então, o meu potencial V2 seria igual a K, que multiplica Q2, dividido também por essa distância D. O potencial V3 seria K, que multiplica Q3, dividido pela distância D. E o potencial V4 seria K, que multiplica a carga Q4, dividido pela distância D também. Observe que, olha só o que eu poderia fazer nesse caso. O K não é o mesmo para todos, o D não é o mesmo para todos, então eu poderia fazer colocando em evidência K sobre D, que multiplica. Multiplica quem? Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Só que a gente esqueceu de outra coisa ainda. Q1, Q2, Q3, Q4 são todas iguais, todas valem Q. Então, Q mais Q mais Q mais Q, a gente encontra 4Q, que multiplica a constante K, dividido pela distância D. Consequentemente, a alternativa correta desse exercício vai ser a letra A. A nossa força resultante é nula e o potencial resultante vai ser 4 vezes a constante vezes a carga, dividido pela distância. O terceiro exercício fala que nós temos duas cargas iguais, que são essas cargas Qzinho, que elas valem 1 vezes 10 a menos 11 coulombs, colocadas em dois vértices de um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, quer dizer que a distância que eu tenho aqui, essa distância D, ela vai ser a mesma distância D até aqui e a mesma distância D até aqui, certo? E fala que ó, esse triângulo equilátero ele possui lado de 1 centímetro. Então, cada um desses lados vale 1 centímetro. Lembrando que, conforme a gente já viu, para passar de centímetro para metro, então essa distância D ela vale 1 vezes 10 a menos 2 metros. Vejam os vídeos anteriores que vocês entenderão por quê. Aí ele pergunta qual que é o valor em volts do potencial elétrico no terceiro vértice desse triângulo. Qual vai ser o potencial elétrico nesse meu pontinho P aqui? Então, nós sabemos que o potencial elétrico naquele pontinho P vai ser igual ao potencial elétrico devido à primeira carga mais o potencial elétrico devido à segunda carga. Então, o potencial elétrico nesse ponto P será igual a K, que multiplica Q1, dividido pela distância D1, mais o segundo potencial K, que multiplica a segunda carga Q2, dividido pela distância D2. Então, o potencial nesse ponto P vai ser igual a constante 9 vezes 10 a nona, que multiplica a primeira carga que tem o mesmo sinal, né? Então, aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 11, dividido pela distância, que é de 1 vezes 10 a menos 2.
mais o segundo potencial aqui, 9 vezes 10 a nona, que multiplica 1 vezes 10 a menos 11 também, dividido pela distância de 1 vezes 10 a menos 2. Como é tudo igual, poderia também ter calculado só 1 multiplicado por 2, mas vamos fazer bem passo a passo. Ó. 9 vezes 1 dá 9. Mantém a base, somos expoente. 9 mais menos 11, a gente encontra como resultado menos 2. Então, 9 vezes 10 a menos 2, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Mas, aqui vai dar o mesmo resultado, que é tudo igual. Então, 9 vezes 10 a menos 2, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Olha só que maravilha agora. Eu já posso cortar aqui direto, ó. Eu posso cortar esse meu 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2, esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2. E o que sobrou ali de continha para a gente fazer? Sobrou que eu tenho aqui, ó, 9 dividido por 1 e 9 dividido por 1. Então, o potencial no ponto B vai ser igual a 9 mais 9. O potencial no ponto B vai ser igual a 18 volts. E assim finalizamos os nossos exercícios de aplicação.